o viveiro de plantas da prefeitura, né? Eu acho uma maravilha. Aqui você tem uma energia de todos os lados, das plantas, dos bichos, da água. Aqui é bonito pela paisagem, por causa da natureza, do ar puro, dos animais que a gente vê solto. Eu acho que é um lugar maravilhoso para você andar. Eu acho tudo de bom aqui. Contemplativo. O que São Paulo tem de contemplativo? Me diga. Tem que ficar preservado. Não, o viveiro da prefeitura aqui, o Jacques Cousteau, né? Que chama, então. Já se foram 67 anos de monarquia, 13 da abolição da escravatura e 12 de república. E o século XX encontra o Brasil passando por grandes mudanças políticas e econômicas. A ocupação é escassa fora do litoral. E só algumas cidades, entre elas o Rio de Janeiro e São Paulo, conhecem o telefone e a energia elétrica. A Vila de Santo Amaro já é o celeiro da capital paulista. Imigrantes receberam terras nos arredores da cidade e subsídios para o cultivo. O transporte entre os centros é feito pela linha férrea a vapor, operada pela Companhia Carris de Ferro. As primeiras indústrias urbanas se instalam. Vão-se os lampiões a gás. E começam a desaparecer das ruas os bondes puxados a burro. A Light chega para explorar a produção e a distribuição de energia elétrica, além dos serviços de iluminação e transporte coletivo. E traz para São Paulo os primeiros bondes elétricos. As linhas ferroviárias se expandem e a Estação da Luz é inaugurada. Começam a circular os primeiros automóveis. Quase tudo vem de fora, da cultura aos produtos manufaturados, passando pelas invenções e descobertas. A São Paulo do início do século tem quase 240 mil habitantes e já apresenta problemas com saneamento e habitação. As áreas sujeitas às enchentes do rio Tietê se ampliaram e as doenças se espalham pela cidade. A principal praça de comercialização do café faz a riqueza circular na cidade. São Paulo se expande e muda a paisagem urbana. A riqueza gerada pelos cafezais gera também novos padrões de crescimento urbano e populacional. Washington Luiz constrói o Caminho do Mar, a primeira estrada pavimentada a concreto ligando a capital ao Porto de Santos. Por ela, escoa o café que vem do interior. São Paulo supera a produção do Rio de Janeiro e torna-se o maior centro industrial da América Latina. O fornecimento de energia elétrica triplica. O setor têxtil dobra a sua produção. Com o aumento da demanda, é preciso aumentar a capacidade de geração de energia. A Light instala novas turbinas na usina de Santana do Parnaíba, mas precisa regularizar a vazão do rio Tietê. Decide, então, construir um grande reservatório, represando as águas do rio Guarapiranga, em Santo Amaro. Foi a primeira obra de terra de grande porte e ela é encerrada 3 anos depois, com a represa de Guarapiranga acumulando cerca de 200 milhões de metros cúbicos de água e ocupando mais de 8 mil acres de terras antes cultivadas por pequenos sitiantes e chacareiros. Linhas de bonde são abertas cortando várias regiões do centro. Grandes áreas particulares começam a ser loteadas, criando novos bairros. As várzeas dos rios começam a ser drenadas e criam novas áreas habitáveis. Santo Amaro já era tradicionalmente visitada durante as festas do Divino. Mas após a construção da represa, a função recreativa é intensificada e acaba por definir as formas de ocupação do solo e as atividades econômicas da região. Em julho de 1913, percebendo o potencial, a Light instala uma linha de bondes especiais para visitantes. A
década de 20 encontra o estado de São Paulo com mais de 5 milhões de habitantes. O café toma novo impulso. O bonde passa a ser o meio de transporte dos trabalhadores. Os ricos preferem o Ford Bigode, que domina o mercado e congestiona as ruas. Prestes Maia prepara um novo plano de avenida para a cidade. E a Light enfrenta a crise de fornecimento de energia. Cortes de até 70% na oferta de energia elétrica afeta a produção e causa transtornos à população. Com um plano grandioso, resolve retificar e reverter o curso do Rio Pinheiros, represar o Rio Grande, criando assim uma nova represa, que alimentaria do alto da Serra do Mar as turbinas de uma usina em Cubatão. Forma-se, então, entre os lagos das represas Billings e Guarapiranga, uma área que, para o urbanista francês Alfred Agache, lembra a região suíça de Interlaken. É assim que nasce a denominação Interlagos. No final da década, o canadense Donald Lerderon, o britânico Luiz Romero Sanson e o brasileiro Domício de Lacerda Pacheco e Silva, todos engenheiros, formam uma empresa que tem como objetivo a construção e conservação de estradas de rodagem, terraplenagem, arruamentos, calçamentos e serviços afim. É criada a Sociedade Anônima Autoestrada. Sua meta inicial é a construção de uma estrada pavimentada em concreto, ligando São Paulo a Santo Amaro. Mas na esteira desse objetivo, vieram outros ainda mais ambiciosos e que ficariam conhecidos como o Projeto Interlagos. Fazem parte do projeto a construção das avenidas Washington Luiz e Interlagos, o aeroporto de Congonhas e a cidade satélite de Interlagos. O local escolhido para ser o coração do projeto é a área residencial da cidade satélite. Mais de 1,5 milhão de metros quadrados são divididos em quadras, lotes, praças, jardins, ruas e avenidas. 2 grandes lotes são separados, um para a igreja e outro para o hotel da praia. O projeto tem um traçado sinuoso de ruas e avenidas, adaptado às curvas de nível do terreno. Com recursos de urbanismo de tradição barroca, explora os eixos, perspectivas e visuais com foco de atenção em edifícios ou locais de maior importância. A construção da estrada de ferro para Santo Amaro começa em 1927. O trajeto total tem 14 quilômetros, começando na Brigadeiro Luiz Antônio e indo até a Chácara Flora. Os anos 30 começam com muita miséria e desesperança na economia de mercado. Com a crise na Bolsa de Nova York e a queda na cotação do café, os negócios não vão bem. São Paulo já é a maior cidade do Brasil e a segunda da América Latina, e sofre mais com a depressão econômica. Mas na metade da década, as coisas começam a melhorar. Em 35, a aviação é um ícone da modernidade. Pilotos, na maioria vindos de famílias da elite nacional, participam de travessias e raids. O tráfego aéreo de São Paulo cresce e um novo empreendimento dá novo fôlego à autoestrada. Começam as obras do futuro aeroporto de Congonhas. Pilotos no ar? Pilotos em terra. Em 1939, começam as obras do autódromo e da Avenida Washington Luiz. O autódromo, financiado pela própria Autoestrada S.A., reflete o espaço conquistado pelo automóvel. Em 1940, foram inaugurados os 8 quilômetros de pistas asfaltadas instaladas em uma área de quase 1 milhão de metros quadrados, com estacionamento para 10 mil veículos e capacidade para 250 mil espectadores. A Sociedade Anônima Autoestrada constrói um acesso exclusivo ligando a Avenida Washington Luiz à cidade satélite de Interlagos e ao autódromo. Essa ligação passa pelo canal retificado do Rio Jurubatuba. A autoestrada ergue uma ponte em concreto armado com 110 metros de comprimento e arcos que lembram uma ponte pêncil. O
projeto de urbanização da cidade satélite de Interlagos vai sendo implantado a partir de 39. A área de 4 milhões de metros quadrados recebe infraestrutura urbana, como água, luz, calçamento e amplas avenidas. Um viveiro de plantas é instalado pela companhia numa área que abriga nascentes, um lago e remanescentes da Mata Atlântica. Os novos moradores começam a plantar suas casas e suas árvores. Além disso, a paisagem e a função balneária são reforçadas com a construção de uma praia artificial, com areia trazida de Santos por caminhões. O clima saudável e as possibilidades de lazer e esportes náuticos oferecidos pelos clubes que se instalaram às suas margens começam a atrair novos moradores, entre eles, muitos estrangeiros. Na São Paulo dos anos 50, a população aumenta rapidamente. Cresce principalmente a população de baixa renda, constituída por trabalhadores das indústrias que se instalam próximas ao perímetro urbano. Essa população começa a buscar terrenos mais distantes do centro com preços mais acessíveis. Neste processo de ocupação periférica, a Zona Sul começa a receber a classe trabalhadora. A Cidade Dutra, bairro popular vizinho à cidade satélite de Interlagos, é o primeiro empreendimento neste sentido. São construídas 2.500 residências para trabalhadores da Light, CMTC, Companhia de Gás e para os ferroviários. A área sofre uma explosão demográfica. As transformações socioeconômicas também geram mudanças e redirecionamentos na região de Santo Amaro. Com a implantação das marginais do Rio Pinheiros, o direcionamento da expansão urbana para a Zona Sul é reforçado. O Parque Industrial de Santo Amaro se consolida e provoca ampliação de demanda por áreas habitacionais. Nos anos 70, em regiões que ainda seriam definidas como áreas de proteção ambiental, começam a surgir, como alternativa de moradia para a população de baixa renda, os loteamentos clandestinos. Na década de 80, outro tipo de ocupação se inicia na área de Santo Amaro. Projetos residenciais para a população de alta renda e conjuntos comerciais e de serviços de última geração provocam a verticalização e o adensamento da ocupação do solo, com a consequente valorização imobiliária. Pouco a pouco, a desordem se instala e as áreas próximas à represa vão sendo tomadas por projetos não tão cuidadosos, agredindo os recursos naturais existentes, comprometendo a qualidade das águas e, por outro lado, a qualidade da ocupação primitiva. Essa situação causa reações. A área residencial e dos clubes com presença consolidada na região passam a isolar-se cada vez mais e se transformam em verdadeiros enclaves, completamente fechados para a vizinhança imediata. Os moradores e a área da qual se descortinaria o panorama mais completo e mais belo dos lagos e das montanhas de Interlagos sofrem com as consequências estranhas aquilo que foi planejado. A área residencial, local escolhido para ser o coração do projeto, se transforma na única mancha verde em meio a tantas agressões. Junto ao coração, o viveiro de plantas se transforma no pulmão de Interlagos. A área, com mais de 67 mil metros quadrados, abriga a vegetação típica da Mata Atlântica de Planalto e as 6 nascentes que abastecem o lago. No início da década de 70, depois de tentativas de ocupação da área, piranhas foram introduzidas nas águas do lago. Um cidadão que morava aí, para evitar que essa turma viesse para cá, ele trouxe algumas piranhas aí, botou aí. Ele morava, ele já morreu, coitado. Mas ele botou para ver se evitava a gente vir nadar aí. E a turma vinha nadar, lavar roupa aí, eles lavavam. O pessoal da favela vinha lavar roupa aí. E ainda, houve 2 casos de morte por afogamento. Eu, por exemplo, sou morador do bairro há 49 anos. Eu conheço, aqui embaixo não tinha a cerca. Já
cheguei na época, tive colegas meus aqui que morreram afogados nesse lago aqui. A área é então cercada e o viveiro passa a ser administrado pela Prefeitura Municipal de São Paulo, através da Regional de Santo Amaro. Recebe o nome de Viveiro Operacional de Interlagos. A partir de então, saem daqui as plantas que ornamentam as praças e ruas situadas nos limites da regional. Em 1986, a recém-criada Regional Capela do Socorro passa a administrar o viveiro. As plantas exóticas produzidas aqui desde o início do loteamento foram para as ruas, lotes residenciais, praças e avenidas. Se reproduziram misturando seus descendentes à flora nativa, compondo assim a vegetação hoje encontrada. Tudo isso permitiu a fixação de um grande número de espécies animais que tiveram seus habitats destruídos na ocupação desorganizada ao redor de Interlagos. Hoje, são mais de 100 espécies de aves silvestres vivendo na área do viveiro. A cidade cresceu muito e ambientes como este tornam-se cada vez mais raros. Marrecas como o irerê e a caneleira, que todo ano se deslocam do sul do Brasil por causa do inverno, encontram aqui um local para descanso e alimentação como poucos existentes na cidade de São Paulo. Se abrigam, se reproduzem e criam seus filhotes. A alimentação está garantida o ano todo. Do néctar das flores dos eucaliptos que se abrem no inverno, aos frutos das árvores e palmeiras espalhadas pelo bairro. A área das nascentes está tomada por espécies nativas. Quaresmeiras, araçás, palmeiras, goiabeiras, jabuticabeiras estão todas lá. No lago, a vegetação de entorno ajuda a estabilizar as bordas e diminui o processo de erosão. O tabual é extremamente importante para o ecossistema. A taboa serve como filtro natural e proporciona áreas de contenção de material particulado. É ela que ajuda a melhorar a qualidade da água e que serve como abrigo e local de nidificação para o grande número de aves aquáticas que habitam o viveiro. Os jacarés fazem história. Para muitos, não passa de ficção. Eu já ouvi falar que tem até jacaré, mas nunca vi. Ah, você tá brincando? Jacaré? Já vi jacaré 2 vezes, mas Jacaré é grande? grande. Os monstros do Lago de Interlagos. Para poucos privilegiados, são apenas jacarés, que se alimentam principalmente das piranhas e que já têm alguns filhotes espalhados pela área. Mas o lago não é só deles. É também das tilápias, corimbatás, sapos rãs e pererecas, tartarugas de pescoço comprido e muitos outros. Os gansos vieram da reforma da Praça da República e acabaram ficando, para a alegria de muitos. Você sempre traz comida para ele? Sim. Sempre? O que você traz para ele comer? Pão e alface. alface. E ele gosta de alface também? Gosta. Você já viu muito bicho aí dentro? Sim. Você gosta de vir passear aqui? É bonito? É. Uma alegria que pode durar pouco. Desde a década de 90, o lago recebe também muito lixo. 3 galerias pluviais foram ligadas justamente às áreas das nascentes. O lago, por conveniência administrativa e em plena área de mananciais, se torna o piscinão de Interlagos e passa a controlar a vazão das águas captadas em ruas agora asfaltadas. O leito e as margens dos riachos sofrem erosão. O lago está sendo assoreado.
levantamento subaquático, mergulhadores acham muito lixo e material de deposição. E nada vem sendo feito para reverter a situação. Em 1997, a administração municipal autorizou o funcionamento de uma unidade de referência em saúde mental dentro da área do viveiro. Sem ligação de esgoto e em meio às atividades do viveiro, 150 deficientes são agora atendidos na casa que antes servia de moradia para o zelador da área. Em 98, o vereador Antônio Goulart muda a denominação da área para Viveiro de Mudas Comandante Jacques Cousteau. E um estudo preliminar elaborado em outubro de 2001 pela Prefeitura, Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Administração Regional da Capela de Socorro, pretende implantar uma escola de jardinagem e trilhas interpretativas na área do viveiro. A organização não governamental Fiscais da Natureza foi constituída para preservar a origem e a destinação original do viveiro e criar mecanismos para sua recuperação ambiental e para a proteção de sua fauna, flora e de seus valores turísticos e paisagísticos.